paz do Senhor. Sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que essa aula não é uma pré-aula. A pré-aula é uma aula resumida para dar uma noção do que vai ser tratado na aula da Escola Bíblica Dominical no domingo. Porém, essa aula é uma aula completa, por isso ela leva mais tempo. É uma aula completa, só que ela é uma aula online. Eu tenho 3 objetivos para estar gravando esta aula. Primeiro, ajudar professores a prepararem suas aulas. Segundo, dar condição àqueles que por algum motivo não podem comparecer à aula da escola dominical de serem ensinados. Terceiro, dar condição àqueles que não conhecem a Cristo de serem evangelizados. Eu quero pedir a você também que possa curtir este vídeo, também clicar para se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho para receber notificações de um novo conteúdo. Todas as vezes que for publicado, você recebe uma notificação do novo conteúdo. Após dizer isso tudo, nós podemos partir para a lição propriamente dita. Se você tem sua revista, abra sua revista, pois hoje estarei comentando a lição de número 3, que vai tratar sobre eleição e predestinação. Tenha uma boa aula. Para começar, queremos dizer que nesta semana estudaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Não podemos confundir eleição com predestinação, que é algo que acontece muitas vezes. Veremos que em Cristo fomos eleitos para a salvação. A eleição está ligada à escolha. Grave isso. Eleição está ligada à escolha. Eleição em Cristo. E predestinados a desfrutar das bênçãos espirituais preparadas por Deus aos eleitos em Cristo. Predestinação está ligada ao propósito para o povo eleito. Eleição está ligada à escolha porque estamos em Cristo. Predestinação está ligada ao propósito de Deus para esse povo eleito. Nesse sentido, a lição tem o objetivo geral de informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receberem essas bênçãos. A lição apresenta 3 objetivos a serem alcançados. O ponto central dessa lição é que eleição é segundo a presciência divina e nós temos 3 objetivos que são: primeiro, esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. O tópico 1, ele vai tratar de eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede, vem antes, a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade o que ele elegeu de antemão. Ele planejou salvar e também capacitar, porque o ser humano sozinho não consegue ter uma vida santa. Ele depende da capacitação de Deus, que tem a ver com a sua graça. No primeiro subtópico do tópico 1, nós vamos definir o que é eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em primeiro lugar, Paulo fala que em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus. Então, ela é uma escolha cristocêntrica. Primeiro ponto, é uma escolha em Cristo, é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E em terceiro lugar, qual a finalidade dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O editor da Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que Deus elegeu a igreja.
desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso está relatado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse subtópico 1, podemos destacar ainda o seguinte: a eleição divina é uma eleição corporativa, pois a Bíblia fala sempre de eleição no plural. Deus nos elegeu, fala Efésios capítulo 1, versículo 4. A carta aos Efésios trata os eleitos como um corpo, um conjunto. Ou seja, o foco da eleição não é o indivíduo, como muitos acreditam, mas o grupo, o corpo, a igreja formada por todos aqueles que creram em Cristo e permanecerão até o fim. Não é suficiente apenas crer, é necessário crer, mas é necessário perseverar. E Deus nos capacita a perseverarmos até o fim através da ação da sua graça. Mas isso envolve uma escolha nossa, se queremos ou não queremos ir até o fim, tá? É bom lembrarmos que a eleição de indivíduos na Bíblia ocorre apenas em relação à chamada ministerial. Eu tenho um pequeno vídeo que fala sobre isso. Em poucos segundos eu relato sobre essa questão da chamada ministerial. Não sou eu que escolho ser um pastor, um presbítero, um evangelista. Quem escolhe é o Senhor. Isso compete a Ele. Deus, sabendo que determinadas pessoas lhe seguirão e segundo os propósitos que Ele tem em vista serem realizados, escolhe alguns indivíduos para exercerem funções ministeriais específicas de relevância no seu reino. Foi assim, por exemplo, com Jeremias, você pode ler isso em Jeremias 1,5, e com o apóstolo Paulo, que está em Atos 9, versículo 15. Outro ponto importante relacionado à eleição envolve a presciência divina. Sendo Deus onisciente e presciente, isso significa dizer que essa identificação dos salvos é conhecida por Deus antecipadamente. E o que é presciência? É o ato de saber de antemão. É o conhecimento de antemão. Mas a presciência divina não tem nada a ver com escolha. Não é porque Deus sabe o que vai acontecer que Ele está escolhendo pessoas. Que Ele é o que faz nós realizarmos alguma coisa porque assim Ele quer. Não, nós decidimos por meio da sua graça se vamos ou não aceitar o convite da salvação e veremos isso com muita clareza no decorrer dessa lição. Isso quer dizer que Deus não é pego de surpresa quanto à decisão, isso porque Ele é presciente, que cada um tomará em relação a Cristo. Deus não só sabe que essa eleição é certa, tá? Ele não só sabe que é uma eleição certa, como também ele sabe quantos vão aceitar essa eleição, ou seja, vão escolher, vão decidir em receber Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Agora passamos para o subtópico de número 2, que vai tratar sobre as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6, diz o seguinte: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Chamamos isso de expiação ilimitada. Esse ato de Jesus ter se dado por todos chama-se na teologia, dentro da doutrina da salvação, para nós que acreditamos, temos uma linha arminiana que vai falar sobre uma expiação que abrange a todos. E o que é essa expiação? É o cancelamento, é o perdão pleno do pecado com base na justiça de Cristo, não na minha justiça. A minha justiça não
concede perdão de Deus. Eu não consigo ter o perdão de Deus por causa da minha justiça. A justiça é de Cristo. Isso significa que o sacrifício de Cristo abrange a todos, alcança a todos, tá? No entanto, o seu efeito, ou seja, o sacrifício é abrangente a todos, mas o efeito é apenas para aqueles que crerem nele e se arrependerem dos seus pecados. A abrangência é para todos, mas o efeito, eu só vou desfrutar do sacrifício de Cristo, do perdão de Deus, se eu aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entretanto, esse meio não é meritório. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deus tanto usa a sua graça para que possamos dizer sim ou não ao convite da salvação, como ele também usa a sua graça para que possamos prosseguir na presença dele, servindo a ele, obedecendo a sua palavra. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que a nossa fé não conquista a salvação. Isso é importante salientar aqui. Existem pessoas que pensam que o que ele faz lhe dá direito à salvação. Não, é o que Jesus fez que nos dá a salvação. Foi pelos méritos de Jesus que nós vamos receber, que nós recebemos salvação. Então, sutilmente, algumas pessoas acabam afirmando e acreditando o seguinte: se eu vou para a igreja, eu estou conquistando a minha salvação. Se eu faço uma obra para Jesus, eu estou conquistando a minha salvação. Se eu evangelizo, saio para a rua para poder dar folheto, eu estou conquistando a minha salvação. Lembrando que evangelização, ela não está resumida apenas a dar folheto. Eu estou fazendo uma obra de evangelização quando estou discipulando alguém na igreja, quando estou ensinando na aula de escola dominical, porque isso está relacionado a fazer discípulo. Evangelização não é apenas fazer o convite da salvação, ela vai muito além disso. É preciso discipular as pessoas e o discipulado, ele é uma coisa para a vida toda. Eu, pela misericórdia, sou um pastor, mas como um pastor eu sou discípulo. Eu sou um discípulo, discipulando outras pessoas e sendo discipulado também. Então, salvação não tem nada a ver, não é conquistada por meio da fé. A fé não conquista a salvação. A fé, ela é o meio de recebermos. Preste atenção na diferença, conquistar e receber. Conquistar é diferente de receber. Jesus conquistou na cruz o direito de nos dar salvação. E nós, pela fé, por meio da fé, podemos o quê? Receber a salvação. Em Filipenses 2,12, lemos: operai a vossa salvação com temor e tremor. Porém, não podemos isolar esse versículo do seu contexto, onde entendemos que a palavra operai está relacionada a seguir em frente. Não é operai no sentido de conquistar. Lembre-se disso. Nunca tem a ver com conquista. Tem a ver com recebermos e permanecermos, irmos em frente, prosseguir no propósito que Deus determinou para os eleitos. E é claro que para isso precisamos da graça de Deus. Um outro ponto é que quando o pecado entrou na humanidade, o ser humano passou a estar totalmente afetado por isso. Chamamos isso de depravação total na doutrina da salvação. Isso quer dizer que o ser humano, ainda que a imagem e semelhança de Deus esteja totalmente comprometida devido ao pecado, ainda assim ele pode fazer algumas coisas boas, mas ele não pode se inclinar para as coisas espirituais, a não ser por meio da graça. Se não for por meio da graça, nós não podemos nos inclinar às coisas espirituais. Isso quer dizer que nós não podemos dizer sim para o convite da salvação, feito por Deus. E essa graça nós chamamos da seguinte forma: nós dizemos assim, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio para escolher tudo, menos dizer sim para as coisas espirituais. Ele só consegue dizer sim em relação às coisas espirituais quando Deus, através da graça que chamamos na doutrina da salvação, graça preveniente,
alcança o ser humano. E aí, em contato com essa graça e usando a palavra de Deus, nós temos condição, por meio de ouvirmos a palavra de Deus, nós temos condição de dizer sim, de responder sim ou não, para recebermos Cristo como Senhor e Salvador. Mas sem a graça de Deus, nós só poderíamos responder não. Por causa do quê? Por causa da depravação total. O pecado afetou toda a nossa vida. E não temos como nos inclinar para as coisas de Deus, a não ser por meio da graça, que chamamos de graça preveniente, nesse caso. Podemos afirmar então que a graça divina tanto salva, quanto nos preserva a alma nesse mundo corrupto e corrompido. Ou seja, através da graça de Deus podemos viver uma vida de santificação. Agora nós podemos passar para o subtópico 3 do tópico 1, que vai falar sobre uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que quer dizer santo, significa separado do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, ou em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui precisamos também nos atentar que santo significa separado para Deus. Quando algo no Antigo Testamento era consagrado a Deus, ele era separado e se tornava algo santo, um objeto para o uso apenas sagrado, nesse caso, de Deus. E, além disso, tem que ser algo disponível para Deus. No caso do ser humano, ele precisa ser separado para Deus e ele precisa estar disponível para o serviço no seu reino. Muitos cristãos até se preocupam com a separação do pecado, mas não atentam para a prestação de serviço para o reino de Deus. Querem viver uma vida apenas vertical, ele e Deus, e não vertical horizontal, ele, Deus e o próximo. Outros usam a prestação de serviço no reino como uma moeda de troca, onde acham que Deus deve lhe dar bênçãos e que estão conquistando a salvação, como eu já notifiquei, com o que estão fazendo para Deus. Isso é um erro, como explicamos já no tópico de número 2. O adjetivo grego irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável, Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. Esse alto padrão só é possível por meio da graça. Porque se Deus não opera em nossa vida por meio da graça, nós não vamos conseguir ter uma vida de santificação. Então, na verdade, Deus tem a iniciativa de nos dar a salvação, ele prepara tudo e ele também nos prepara para termos condição de recebermos a salvação no sentido de dizer sim ou não ao convite, e uma vez que nós dizemos sim para o convite, ele nos capacita a seguir em frente e ter uma vida irrepreensível e santa na sua presença. Agora, no tópico de número 4, nós vamos falar sobre a nova vida dos eleitos. Fomos chamados para ser irrepreensíveis, santos, e vamos tratar agora sobre a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Tudo isso está descrito aí em Efésios capítulo 4. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Em Efésios capítulo 5 também trata disso. Antes do pecado entrar na humanidade, não havia essa conduta pecaminosa. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Ou seja, Deus nos dá a condição de termos uma vida agradável a Ele, como era Adão antes do pecado.
E agora, através de Cristo, dos méritos de Jesus, através da justiça de Jesus que foi nos concedida, nós temos condição, por meio da graça, de alcançarmos uma vida irrepreensível e santa diante de Deus. Mas nós precisamos querer que isso aconteça na nossa vida. A finalidade é apresentar a Deus, como foi dito, uma igreja gloriosa. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Nós podemos ler isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Vai falar sobre o fruto do Espírito. Então é uma ação de Deus na nossa vida, que acontece de dentro para fora. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Você pode ler isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A santificação ela tem 3 aspectos quando vamos estudar ela dentro da doutrina da salvação. E eu gostaria de salientar aqui esses 3 aspectos de forma bem resumida. Primeiro, ela é posicional. Em Cristo somos declarados santos. Aceitei a Jesus, eu sou considerado um santo. Como diz a palavra, Paulo escrevendo suas cartas, muitas vezes ele chegava lá aos santos. Quer dizer, santos em quem? Em Cristo. Isso quer dizer que eu não cometo mais pecado? Que eu não vou mais pecar? Não. É uma santificação posicional. Deus nos chamou para ser santos. Então, posicionalmente, em Cristo, nós somos santos. Segundo aspecto da santificação, ela é progressiva, ou seja, gradativa na nossa vida. Em Cristo precisamos viver uma vida continuamente de santificação. É um processo diário que nos livra do poder do pecado, porque a antiga natureza ou velha natureza ainda está aqui. Se eu começar a deixar de atentar para as coisas de Deus, o velho homem ele começa a se manifestar. Então, em Cristo, eu sou chamado a uma santificação progressiva. Por meio da graça de Deus, eu tenho condição de progredir em santificação para ter uma vida irrepreensível e santa. Ele acontece, esse processo diário, ele acontece de dentro para fora. Por isso, proibições do tipo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não funcionam. Não funciona, tá? O que santifica o cristão é o ensino consistente, grave isso. O que santifica o cristão é o ensino consistente e constante da palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, Jesus orando disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a única coisa que pode nos santificar é a palavra de Deus. Esse processo é possível apenas pela graça de Deus e operado em nossa vida por meio do Espírito Santo, que ele usa como ferramenta para nos santificar a palavra. Nós conhecemos a palavra, nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar a palavra e ele vai nos convencer que há necessidade de mudança, de não fazer determinadas coisas mais. E nossa parte é estar lendo a palavra, orando e vigiando. E o terceiro aspecto da santificação, que é o fim da santificação, chama-se glorificação, onde não haverá mais a presença do pecado em nós. Como síntese do tópico 1, nós podemos afirmar que a eleição ocorre por iniciativa de Deus, por causa da obra de Cristo e sem nenhum mérito humano. Agora nós vamos partir para o tópico de número 2. O tópico de número 2 ele vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Tá? No subtópico 1 nós vamos tratar sobre a predestinação. Agora nós vamos definir, a revista vai definir o que é predestinação. O termo grego traduzido como predestinar, que está em Efésios capítulo 1, versículo 5, a parte A, é formado pelo vocábulo que significa determinar e pela proposição que indica algo feito antes. Ou seja, definindo, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Eleição é a escolha feita para quem está em Cristo. Em Cristo nós somos escolhidos. Uma vez que nós vamos aceitar Jesus e viemos para Cristo, nós passamos a estar dentro dos eleitos.
Somente em Cristo é possível ser considerado um eleito. Então a eleição tem a ver com a escolha por meio de Cristo. E para isso eu preciso dizer sim ao convite da salvação. Não é uma eleição que tem a ver com o indivíduo, ou a predestinação, como se confunde, com o indivíduo. Não, é uma escolha feita em Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, tá? E que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si. Efésios 1:4. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Eleição, uma escolha em Cristo, predestinação. O que vai acontecer com esse povo? Por conseguinte, nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento divino daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram na fé até o fim. Ou seja, a presciência, Deus tem o conhecimento prévio de quem vai aceitar o convite e quem vai rejeitar. Mas isso não tem a ver com, isso não tem nada a ver com escolha. Não é que Deus está escolhendo pessoas para serem salvas e deixando outras para serem condenadas. Não tem a ver com isso. A questão é que Deus já sabe quem é que vai dizer sim e quem é que vai dizer não. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. É Deus quem sabe. Nós não temos o direito de dizer esse ou aquele são eleitos para serem salvos, são predestinados à salvação. Quer dizer, trocam os significados aí de predestinação e eleição. E aqueles outros são destinados à perdição. A Bíblia não trata disso. E nós vamos continuar entendendo isso no decorrer da lição. Então, nós podemos ver logo que foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Ainda dentro desse subtópico aqui, do tópico 2, subtópico 1, como podemos ver, predestinação à luz da Bíblia não tem o objeto como objeto a fé. Então, não tem nada a ver com a fé. Não define se alguém vai crer ou não. Então, algumas pessoas acham que predestinação tem a ver com saber quem vai crer ou não. Deus escolheu uns para crer e outros deixa sem crer. Não tem nada a ver com isso. E não tem a ver com o lugar para onde iremos após a morte. Predestinação nem tem a ver com crer, nem tem a ver para onde vamos, tá? Para onde vamos? Trata-se da definição divina daquilo que aqueles que estão em Cristo se tornarão ao final. A Bíblia não se refere à predestinação para a salvação, mas à predestinação dos salvos, ou seja, o destino dos salvos. Para que em Cristo eles foram eleitos? Para que propósito? E não fala de predestinação para a salvação. Fulano e fulano e fulano foram predestinados à salvação. Os outros foram deixados sem salvação. Não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata de predestinação dos salvos. Qual é o destino deles? Isso é predestinação. Determinar antes, né? Falar sobre isso. Deus tem um propósito específico. Ele, pela sua presciência, de antemão, ele já sabe quem vai aceitar e ele tem um propósito para aqueles que aceitam ao chamado, através disso eles são eleitos e uma vez esses eleitos, eles têm que cumprir esse propósito que Deus já estabeleceu. Segundo a Bíblia, a predestinação tem 3 objetivos. Então vamos lá. Primeiro, serem filhos por adoção por Jesus Cristo, Efésios 1:5. Vamos estudar agora isso no subtópico 2. Serem co-herdeiros com Cristo, Efésios 1:11. Vamos estudar isso no subtópico 3 desse tópico 2. E serem conforme a imagem de Cristo, Romanos 8:29. Já estudamos isso no tópico 1, nos subtópicos 3 e 4. Então é importante salientar isso. No subtópico 2, vamos falar sobre filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção em suas cartas. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico,
ou seja, ele é vindo dos romanos. Essa prática tinha a ver com os romanos e os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito, que tem a ver com prazer, desejo, enfim, propósito, da sua vontade. Efésios 1:5, parte B do versículo. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Ou seja, Deus nos adotou por amor. Tá? Aqui cabe o refrão da música da cantora Léa Mendonça. Inclusive, quando eu conheci minha esposa, ela cantava muito esse louvor, que tem como título Que Amor é Esse? E diz o seguinte: que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não me ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. É um amor incompreensível. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1 fala sobre isso, agora estamos reconciliados com Ele. Em Cristo, é pelos méritos de Jesus que eu posso ter paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu não sou mais estranho. Eu não sou mais inimigo de Deus. Eu agora tenho paz com Ele por meio dos méritos de Jesus. E somos, além disso, considerados seus filhos. Colossenses 1:21 e Romanos 8:17. E o que é uma reconciliação? É o reatamento de relações entre partes, com demanda judicial, porque o pecado cometido por Adão e Eva entrou na área judicial. Deus requer um reparo daquilo que foi feito. Agora, como é que um pecador vai reparar alguma coisa uma vez que ele já é um pecador? Ele já é culpado. Uma vez que ele é culpado, não tem como reparar de si mesmo. E todos os homens diante de Deus são culpados. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma vez que somos pecadores, aqueles que não têm Cristo, antes de Cristo, nós como pecadores não tínhamos como nos livrar da culpa. E foi Jesus que se coloca no nosso lugar e morre no nosso lugar. E pelos méritos de Jesus, ao aceitar a Ele pela fé, eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador por meio da fé. Ao eu reconhecê-lo, agora eu sou reconciliado com Deus. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, com sua morte vicária, o que é vicária? Substituto. Quem tinha que morrer na cruz, quem tinha que morrer por causa dos pecados, era eu. Mas Jesus assume o meu e o seu lugar, e o lugar de toda a humanidade. Abrangência para toda a humanidade. Já disse isso, a morte de Jesus abrange toda a humanidade, mas o efeito dela é só para aqueles que crerem e se arrependerem dos seus pecados. Isso é muito claro. Então, uma vez que ele foi o nosso substituto, ele reconciliou-nos com Deus de maneira definitiva, clara e eficiente. Efésios 2:16, Colossenses 1:20. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Deus fez porque quis. Deus fez porque foi a sua vontade. Isso é muito importante entendermos. Pelo seu amor, Deus escolheu, ou seja, elegeu em Cristo pessoas para poderem estar na sua presença. Mas não é uma eleição ou uma predestinação de forma equívoca, de forma equivocada, no sentido de Deus elegeu antes de nascermos uns para a salvação e outros para a condenação. Não é isso que a Bíblia trata. No subtópico 3, que é o último subtópico desse tópico 2, vai falar sobre os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Tá? Nós temos aí os textos de Gênesis 1:26, 3:23 e 24. Comunhão, a palavra comunhão no grego é koinonia, tá? Designa um compartilhamento comum ou a participação em algo. A comunhão representa a unidade espiritual
que liga os crentes a Jesus e uns aos outros. Então isso é comunhão. Uma vez que estamos ligados a Jesus, nós temos paz com Deus, certo? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os, os escolhidos, tá? Efésios 1:5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, como já foi falado. E dentro dessa adoção, o filho recebia o direito e o nome, tá? O direito de nome e os bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. A imagem de quem? De Cristo. O propósito principal de Deus ao nos salvar em Jesus Cristo é que nós tenhamos a imagem de Cristo. Venhamos nos parecer com Cristo. Não é sermos Cristo. Não é sermos Deus como alguns estão por aí ensinando. Que nós somos pequenos deuses. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia coloca Jesus como modelo, como padrão, no qual Deus quer nos transformar dia após dia dentro do processo da santificação, tá? Então, a vontade dele é que tenhamos a imagem de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 29 e Apocalipse 2:17. Então Deus concede a redenção. O que é redenção? É o resgate, é a libertação, é o livramento proporcionado por Cristo. Porque antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. João, capítulo 8, vai tratar muito claramente sobre isso. Jesus vai começar lá no 32 dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em dado momento ele diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele também diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então em Jesus nós recebemos o quê? Libertação. Em Jesus nós fomos o quê? Resgatado. A ideia aqui é de um escravo, como antigamente se tinha, um escravo numa feira sendo vendido e alguém comprando ele e o libertando daquela situação que ele estava. Hoje, entre aspas, de um modo, no Ocidente é difícil falar isso porque às vezes não vamos entender, mas somos um escravo voluntariamente, ou seja, somos servos por amor e gratidão a Deus por aquilo que ele fez por nós. Ele nos livrou da condenação do pecado. Ele me livrou. Ele te livrou. Então, Deus concede essa redenção. Essa redenção concede a nós remissão de pecados, que é a compensação paga, é uma satisfação. Jesus compensou o que nós devíamos. Jesus morre no nosso lugar compensando. O ato judicial requeria que se fosse paga. Tinha que pagar aquilo que havia sido cometido. Só que como é que o homem vai pagar? Ele não tem como pagar. Ele não tem como se livrar da culpa. Se ele morre, ele segue para quê? Para o juízo. Ou seja, ele estará condenado à morte eterna, que é nada mais, nada menos do que separação eterna de Deus. Então vem Jesus, se faz homem, vem Deus, em Cristo Jesus, se faz homem, habita no meio de nós, morre em nosso lugar e nos garante remissão dos pecados. Ele compensa, ele paga. Tanto é que quando ele estava na cruz, ele gritou em alto som: tetelestai, que significa está consumado. Em outras palavras, foi pago, está pago e continuará pago. E mais, ele concede a redenção, a remissão de pecado e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Podemos nos dirigir a Deus chamando de Pai e lhe suplicando o seu favor. Temos isso bem claro na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros. Somos herdeiros igual a Cristo. Romanos capítulo 8, 17. Das promessas de Abraão também. Gálatas 3, 29. E da vida eterna. Efésios 3, 6 e Tito 3, 7. Vida eterna aqui é igual a comunhão eterna com Deus. Morte eterna ou segunda morte é separação eterna de Deus. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em seus filhos para louvor e glória. Tudo
para louvor e a glória de Deus. Nada tem a ver com os nossos méritos. Podemos resumir o tópico 2, como síntese do tópico 2, em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo, a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Paulo começa a carta aos Efésios tratando que recebemos, bênçãos espirituais. Quantos cristãos buscando bênçãos materiais? Mas para a igreja, as bênçãos mais importantes são as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas vêm em consequência da nossa necessidade, como Jesus descreveu. Não andeis ansiosos por coisa alguma, enfim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não tem as demais. Alguém acrescenta aí algo na Bíblia que não tem. Demais não tem na Bíblia. E todas essas coisas, que são as necessidades básicas, serão acrescentadas. Agora nós vamos partir para o último tópico, que é o tópico de número 3, que vai tratar da sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Muitas pessoas no meio cristão buscando bênçãos materiais, querendo como uma moeda de troca, inclusive. Senhor, eu estou aqui prestando a minha adoração para receber tuas bênçãos materiais. Mas nós entendemos que as bênçãos que Deus ele destinou àqueles que são predestinados, ou seja, predestinação no sentido do propósito. O propósito de Deus é nos dar bênçãos espirituais. Cuidar de nós nas nossas necessidades materiais, Deus também tem esse cuidado. Mas devemos buscar essas bênçãos espirituais. Devemos nos preocupar muito mais com a nossa vida santa e irrepreensível do que com coisas materiais. Pessoas ocupam seu tempo buscando coisas materiais e esquecem de se preocupar com as coisas espirituais. No subtópico 1, nós vamos falar sobre a predestinação e a salvação. Então vamos lá. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Podemos entender isso? Deus não predestinou pessoa alguma à condenação eterna. Existe aí uma predestinação fatalista de pessoas que acreditam que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Então precisamos entender que Deus não predestinou ninguém condicionalmente à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Isso está descrito em Atos 17:30, que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, e algumas traduções não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Se Deus deseja que todos se arrependam, é porque Deus não condenou ninguém à condenação, a uma condenação eterna. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Não tem palavra predestinação associada à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, ou seja, predestinados para a salvação e predestinados para a condenação. Então não existe essa dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, o propósito de Deus para aqueles que estão em Cristo, para os eleitos em Cristo, sendo condicionada. Essa predestinação, esse propósito de Deus para os eleitos em Cristo, ela está condicionada ao quê? Arrependimento e fé em Cristo Jesus. Segundo, o quê? A presciência divina. Eu gostaria também de salientar aqui o seguinte: em relação a essa suposta predestinação dupla, existem aqueles que afirmam que ela não é dupla, mas direcionada para aqueles que vão para o céu. Então, existe um grupo que acredita numa predestinação fatalista. Uns para o céu e outros para o inferno. Mas existe um grupo que eles tentam amenizar isso, dizendo: não. Deus não predestinou uns para o inferno, só predestinou uns para o céu. Isso não resolve o problema. Pois se existe uma predestinação para os que vão para o céu, isso implica que os que não foram predestinados para o céu
estão predestinados para o inferno. Pois o Deus que escolheu uns não quis escolher outros. Isso contraria os atributos de Deus. O que é atributo? É qualidade. Pois nós entendemos o seguinte, nesse caso, isso vai contrariar os atributos. Deus, ao mesmo tempo, é soberano, santo, justo, amoroso e tudo mais. Ele não pode, por exemplo, deixar de ser amor para ser soberano. Ele não pode deixar de ser soberano para ser apenas amor. Isso quer dizer que ele age em equilíbrio em relação aos seus atributos, coisa que o ser humano ele não consegue. Às vezes, ele se coloca numa situação que ele usa um defeito que ele tem e ele esquece de uma qualidade. Deus não tem defeito, mas Deus não pode abrir mão de uma qualidade para colocar outra em evidência. Não, ele tem tudo equilibrado. Ele é amor, ele é soberano, ele é justo, ele é santo, tudo equilibradamente falando. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Ele não vai fazer isso. Ele age em equilíbrio dos seus atributos e, por isso, nunca escolheria uns e abandonaria outros usando sua soberania. Não, em nome da minha soberania, esquecendo que eu sou um Deus amoroso, que eu sou um Deus justo, eu escolhi uns para serem salvos e outros para serem condenados. Não, Deus não faria isso. Ele não abandonaria os outros atributos usando apenas a sua soberania e abrindo mão do seu amor e justiça. Pois um Deus com base em nenhum outro critério, preste atenção nisso, senão a sua própria vontade. Então ele deixa todos os critérios apenas à sua vontade, deu todas as chances para os que semelhantemente ao réu. Então Deus pega e faz o seguinte, tem o Mário, tem o Joaquim, tem o outro, e aí Deus pega o outro e ele é culpado tanto quanto eu e quanto o Joaquim. E aí Deus, por causa da sua soberania, da sua vontade, escolhe o outro e deixa eu e o Joaquim sem ser escolhido. Isso é muito complicado. Por quê? Porque isso fere o que a Bíblia ensina. Isso fere o que a Bíblia ensina. Porque todos nós estávamos debaixo da mesma sentença. Olha o que Romanos 3,23 diz. Olha o que Romanos 3,23 diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que o outro é melhor do que eu e Joaquim? O que ele tem? Ah, mas Deus na sua soberania quis o outro e não quer você e o Joaquim. Muito bem, olha o que isso vai implicar. É Deus abrindo mão do seu amor, da sua justiça, por causa da sua soberania. E aí ele está trabalhando desequilibradamente. Ah, mas Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Não, ele faz tudo para louvor e para a sua glória. É isso que Deus faz. Ele faz tudo para o louvor do seu nome e para a sua glória. Então, ele é um Deus que não abre um precedente para um que está lá na mesma condição que eu. Ele abre uma oportunidade para ele e me esquece. Ele não vai fazer isso. Então, eu estou na mesma condição que o outro. Estávamos todos condenados. Aí ele abre mão para que uns sejam legalmente perdoados, as suas dívidas e os seus pecados, e o outro continue condenado. A pergunta é, isso é ser um juiz reto? Isso é ser um juiz justo? Isso é ser um juiz amoroso e ético? É por isso que Deus oferece salvação a todos igualmente. Alguns por livre escolha decidem não aceitar a salvação. E aí é nesse momento que Deus pode puni-los com a sentença de condenação eterna. Porque ele disse não, mas ele deu direito a todos. Ele, por sua graça, deu condição a dizermos sim ou não. Aqueles que dizem sim estão perdoados, morarão no céu, terão vida eterna se perseverarem até o fim. Mas os que dizem não vão partir para a condenação eterna. E isso sim é uma justiça. Isso sim é um juiz justo. Isso sim é um juiz reto. Isso sim é um juiz ético e um juiz amoroso. Esse é o nosso Deus. Agora nós vamos falar do subtópico 2,
sobre o tópico 3, né? Que vai falar sobre predestinação e o amor. Sobre a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Aí alguém vai perguntar, então isso implica que Deus já queria que Adão pecasse. Foi Deus que quis, por sua vontade, que Adão pecasse. Não. Deus deu a Adão liberdade de fazer uso de sua escolha. E ele escolheu pecar, como Eva escolheu pecar. Mas Deus já sabia que isso iria acontecer. E por que Deus ele não segurou Adão e Eva para não fazer tal coisa? Porque Deus criou seres com o direito de escolherem se queriam realmente obedecer. Havia ali um teste. Eles precisavam passar por aquele momento em obediência. E eles não obedeceram. Eles desobedeceram. Nós encontramos várias vezes na Bíblia Deus requerendo uma obediência do seu povo. Deus, inclusive, permite Abraão ser provado, porque tentação tem o intuito de nos destruir. Por isso Deus não tenta ninguém, de nos levar para longe de Deus. Mas a provação tem o intuito de nos fazer crescer. Deus pede a Abraão que ofereça seu filho. E Abraão estava seguindo a orientação de Deus. Até que Deus diz, não, pare, Abraão, pare. Pare agora. Então Deus deu a Adão e Eva uma palavra para obedecerem. E eles desobedeceram. E ao desobedecer, eles trouxeram sobre si uma consequência. Mas entenda, não é porque Deus já tinha um plano estabelecido antes da fundação do mundo que por isso ele já tinha determinado que Adão deveria pecar e Eva deveria pecar. Porque senão nós vamos dizer que Deus é o autor do pecado. E isso jamais pode ser dito, porque isso vai contra a Bíblia. Isso é uma heresia. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Não pegou Deus de surpresa. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Deus, sabendo que Adão e Eva desobedeceriam, viria uma descendência debaixo do pecado, Deus já tinha um plano no qual envolvia o seu amor. Plano imutável do amor. Deus, por amor, ele tinha um plano para nos resgatar do domínio do pecado. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Estudarmos sobre um Deus que se preocupa com seres no qual ele não precisa para poder existir de nenhum de nós. Deus, ele é autoexistente. Ele vem, ele não tem início nem fim, ele é eterno. Tá? Isso aqui é preciso ser destacado. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em provar a salvação. O amor de Deus. João 3,16, como já falamos. Foi por amor que ele nos elegeu. Ele nos elegeu em Cristo por amor. E nos predestinou em Cristo. Ele nos elege em Cristo. Fomos eleitos em Cristo. Uma vez que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, estamos dentro dessa eleição. E somos predestinados ao propósito para aqueles que são eleitos. Tudo em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Não é uma graça irresistível. Porque se for graça irresistível, vamos ter que aceitar que Deus escolheu uns para a salvação e largou os demais para a condenação. E usar a soberania de Deus como motivo dele fazer isso. Mas aí vamos tê-lo como um juiz injusto. Um juiz que não está agindo com retidão. Porque o mesmo estado que eu estou, o outro também está. E por que eu recebo e o outro não recebe? Vamos usar apenas a soberania de Deus? Não entendemos dessa forma o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala dessa forma. Se alguém o entende, está na mão de Deus. Mas nós não entendemos desta forma. Então, nós não somos coagidos. Nós não aceitamos alguém dizer que a graça é irresistível ao ponto de alguém que não quer ser salvo ser obrigado a ser salvo porque Deus já tinha o elegido. Deus já tinha o predestinado. Não, não, não. É preciso o meu sim ou o meu não. Assim como Deus respeitou a escolha de Adão e Eva,
porque eu entendo que não foi Deus que obrigou Adão a pecar, nem Eva a pecar, a Bíblia não vai falar sobre isso, eles usaram mal a escolha que eles poderiam fazer, assim também Deus dá direito a todos os homens serem salvos em Cristo. É preciso decidir se eu quero ou não quero. E Deus, através da sua graça, me dá condição disso. A síntese do tópico 3 é: a predestinação não se refere à condenação. Nunca se referiu, né? Mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então a predestinação é o propósito de Deus para aqueles que foram eleitos em Cristo. Não há eleição fora de Cristo. Não há eleição apenas em relação à soberania de Deus para indivíduos. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas. Jesus quer salvar você também. Vamos agora finalizar essa aula com a conclusão, que vai dizer: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. De forma resumida, a predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isso é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho. Segundo, serem chamados. Terceiro, justificados. Quarto, glorificados. Quinto, santos e irrepreensíveis. Sexto, adotados como seus filhos. Sétimo, redimido. Oitavo, para o louvor de sua glória. Nono, aqueles que receberiam o Espírito Santo. Décimo, destinatários de uma herança. 11º, e serem criados para realizar boas obras. Isso tem a ver com o propósito de Deus. Predestinação tem a ver com o propósito. Eleição tem a ver com a escolha. Escolha essa em Cristo. Uma vez que eu venha para Cristo, eu estou dentro dos eleitos. Não é uma escolha de indivíduo, é uma escolha igreja, é uma escolha corporativa em Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando e até a próxima aula. Deus vos abençoe. A paz do Senhor.